E se Maria Madalena soubesse que rezar nunca foi a porta de entrada para os milagres? Porque ela compreendeu que a monada responde apenas à unidade interior, nunca ao desejo falado. E se ela percebesse que no exato momento em que os seres humanos imploram, suplicam ou alcançam para fora, sua consciência se fragmenta. E que essa fragmentação é precisamente onde a interferência arcontica opera silenciosamente. Não demônios, não monstros, mas forças de distração que prosperam quando a atenção se dispersa e o poder vaza para fora de você. Maria Madalena não estava se rebelando contra a fé. Ela estava protegendo o acesso. Ela via que quando as pessoas rezam emocionalmente, seus corpos se tensionam, suas mentes aceleram descontroladamente. E sua consciência se divide entre a esperança e o medo. E ela sabia algo que a maioria nunca aprende. A monada não entra na divisão. Ela responde apenas quando o sinal humano se torna inteiro, completo, unificado. Então ela ensinou um caminho diferente. Não adoração, não repetição mecânica, não pedidos suplicantes. Ela ensinou aos escolhidos como chamar, como alinhar respiração, corpo e atenção, até que o ruído interior se dissolvesse completamente. Nesse estado, nada poderia interceptar o sinal, porque nada estava sendo enviado para fora. A conexão acontecia para dentro, onde a interferência não tem alcance algum. É por isso que o conhecimento dela foi escondido. Um ser humano que pode acessar a monada diretamente, não espera por permissão. Não teme o atraso. Não entrega sua autoridade a sistemas externos. Neste vídeo, você vai descobrir por que a oração frequentemente mantém os buscadores presos em ciclos intermináveis de espera. Como Maria Madalena ensinou aos escolhidos a chamar a monada diretamente de dentro. E por que esse chamado interior não pode ser bloqueado uma vez que o alinhamento é alcançado. Mas escute com atenção. Se você perder o que está sendo revelado aqui, continuará pedindo para que portas se abram, sem nunca perceber que estava pisando na maçaneta o tempo inteiro. Fique comigo. O que se segue revela como os milagres verdadeiramente começam. Se você sente que este conhecimento ressoa com algo profundo em sua alma, inscreva-se neste canal para continuar sua jornada de despertar. Cada ensinamento é uma chave, e você está começando a entender quais portas elas abrem. Maria Madalena foi lembrada como muitas coisas. Seguidora devotada, testemunha silenciosa, símbolo religioso. Mas raramente como o que ela verdadeiramente era. Uma conhecedora treinada da mecânica interior. Ela não apenas acreditava. Ela compreendia. E essa diferença é tudo. Enquanto outros se reuniam ao redor dos ensinamentos como histórias a admirar, Maria os aprendeu como instruções para incorporar, para viver, para se tornar. Ela foi ensinada que o divino não era distante, não era seletivo, não era movido pela desesperança humana. Ele respondia apenas à coerência, ao alinhamento, à totalidade dentro do vaso humano. É por isso que seu papel era perturbador para muitos. Maria não abordava o sagrado como algo fora de si mesma. Ela o abordava como algo que desperta quando a mente se aquieta e o corpo se torna presente no aqui e agora. Ela sabia que milagres não eram interrupções da lei natural, mas expressões de uma lei mais profunda que a maioria das pessoas nunca acessa. Aqueles que estudaram a consciência ao longo da história, místicos, filósofos, contemplativos antigos, entenderam o mesmo princípio em palavras diferentes. Quando a consciência está fragmentada, o poder vaza. Quando a consciência se torna unificada, a realidade escuta. Maria era uma guardiã dessa unificação. Ela ensinava que a emoção sozinha não faz nada. Palavras sozinhas não fazem nada. Até mesmo a crença sem ordem interior muda muito pouco. O que importava era o estado, a condição interior da qual um chamado surge, um corpo calmo, uma respiração firme, atenção reunida ao invés de espalhada pelos ventos do pensamento. É por isso que seu conhecimento era difícil de preservar. Ele não podia ser institucionalizado. Não podia ser vendido em templos ou igrejas. E não podia ser controlado através do medo ou recompensa. Qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho interior podia acessá-lo. Maria não ensinava as pessoas a adorarem com mais intensidade.
Ela as ensinava a permanecerem em alinhamento, para que quando a monada fosse chamada, ela respondesse naturalmente, sem esforço, sem atraso. E uma vez que você entende isso, a oração como você sempre conheceu começa a parecer incompleta. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você rezou pedindo algo e sentiu aquela tensão no peito, aquela urgência na garganta, aquela divisão entre o que você deseja e o que você teme? Essa divisão é o sinal de que sua consciência está fragmentada. E a monada, ela não entra na fragmentação. A monada não é um ser que você pode persuadir. Ela não é uma figura assistindo, julgando ou escolhendo favoritos entre os humanos. A monada é a própria unidade. A inteligência indivisa da qual pensamento, matéria e consciência surgem. Filósofos antigos falavam dela como um antes de todas as coisas, a fonte que não se move porque tudo se move dentro dela. Ela não pode ser emocional, ofendida, impressionada ou convencida, porque não lhe falta nada. É por isso que as palavras falham diante dela. Palavras são fragmentos. Elas vêm da divisão, um pensamento separado de outro, um desejo puxado contra outro. Quando você fala a partir de conflito interior, seu chamado se dissolve antes mesmo de se formar completamente. A monada não te ignora. Ela simplesmente não responde à incoerência. Imagine tentar sintonizar um rádio gritando com ele. Não importa quão sincera seja sua voz, o sinal não vai aparecer a menos que o dial esteja alinhado. A monada funciona da mesma maneira. Ela responde à ressonância, não a pedidos desesperados. Pensadores antigos que estudaram a consciência entenderam isso profundamente. Eles ensinaram que a fonte mais elevada só poderia ser abordada pela semelhança. Para contatar a unidade, a mente humana precisa se tornar brevemente unificada. É por isso que o desespero raramente produz clareza e por isso que o silêncio frequentemente faz mais do que o esforço. Maria Madalena compreendeu essa distinção nas profundezas de seu ser. Ela ensinava que quando o mundo interior se torna quieto, quando respiração, corpo e atenção descansam em um só lugar, a monada não está mais distante. Ela está imediatamente presente, porque nunca esteve ausente. É também por isso que repetir frases, orações memorizadas ou barganha emocional produzem tão pouca mudança real. Essas ações mantêm a consciência ocupada, dividida e voltada para fora. A monada não entra no ruído. Ela se revela através da ordem. Uma vez que você compreende isso, algo muda dentro de você. Você para de tentar falar com a fonte e começa a aprender como se tornar um canal claro para ela. E essa compreensão leva a uma percepção difícil de aceitar. Muito do que as pessoas foram ensinadas a fazer nunca foi destinado a alcançar a monada. A oração, como a maioria das pessoas a prática, nunca foi projetada para despertar poder. Ela foi projetada para redirecionar a atenção para fora de você. Isso não significa que a oração seja má ou inútil. Significa que ela serve uma função diferente do que as pessoas assumem. A oração conforta a mente. Ela acalma o medo momentaneamente. Ela cria liberação emocional. Mas conforto não é criação. E alívio não é transformação. Quando uma pessoa reza a partir do desespero, algo sutil acontece. Sua autoridade deixa o corpo. Sua consciência se estica para cima, para fora, para longe do momento presente. O sistema nervoso permanece tenso. A mente permanece dividida. E o estado interior necessário para a mudança real nunca se forma. Sistemas ao longo da história, religiosos, políticos, psicológicos, sempre favoreceram métodos que mantêm as pessoas dependentes ao invés de alinhadas. Não por crueldade, mas por estrutura. Uma população treinada para pedir é mais fácil de guiar do que uma treinada para incorporar clareza. Maria Madalena via isso claramente. Ela não atacava a oração. Ela simplesmente não dependia dela. Ela entendia que pedir repetidamente reforça a identidade de alguém que carece. E qualquer identidade que a mente estabiliza, a realidade reflete de volta. É por isso que a oração frequentemente se torna um loop interminável. Esperança, decepção, esperança renovada, mudança adiada. O ato em si mantém o buscador em uma postura de espera ao invés de permanecer em pé.
firme em sua própria autoridade. Quando a consciência é externalizada, a interferência é fácil. Não através da força bruta, mas através da distração. A tensão espalhada entre medo, desejo e crença nunca se estabelece tempo suficiente para reorganizar a realidade de dentro para fora. O grande mal-entendido é este. As pessoas pensavam que a oração era a porta de entrada. Maria ensinava que o alinhamento era a porta de entrada. E a oração, na melhor das hipóteses, era apenas uma sombra do mecanismo real. Uma vez que você vê isso, você para de perguntar por que milagres são raros. E começa a fazer uma pergunta muito mais perigosa. O que acontece quando um ser humano não entrega mais seu poder? Pense profundamente nisso. Cada vez que você suplica ao universo, cada vez que você implora aos céus, cada vez que você entrega sua decisão para sinais, você está colocando sua autoridade fora de você. E onde está sua autoridade, ali está seu poder de criar, de manifestar, de transformar. Maria Madalena ensinava algo enganosamente simples e profundamente perturbador. A fonte não responde a pedidos. Ela responde à prontidão. Pedir é alcançar para fora a partir de um lugar de separação. Chamar é permanecer para dentro a partir de um lugar de alinhamento. Este era o núcleo de sua transmissão sagrada. Chamar nunca foi verbal. Não dependia de frases sagradas, intensidade emocional ou devoção imaginada. Maria ensinava que o verdadeiro chamado começa antes do pensamento. Quando o corpo se assenta, a respiração se suaviza e a atenção se reúne em um único ponto de presença. Nesse estado, nada é exigido. Nada é perseguido. Não há negociação com a vida. A postura interior muda de por favor me dê para estou disponível. Essa distinção importa profundamente. Quando alguém pede, seu sistema nervoso permanece tenso, escaneando por resultado. Quando alguém chama, o sistema nervoso entra em coerência. A frequência mericidicetal cardíaca se estabiliza. A respiração se aprofunda. A consciência se move das bordas do pensamento para o centro do ser. E é a partir desse estado que a realidade se reorganiza. Maria ensinava que a monada está sempre transmitindo. Mas apenas a clareza pode recebê-la. Chamar não é convocar algo distante. É remover a estática que bloqueia o que já está presente. É por isso que milagres nunca foram forçados. Eles emergiam naturalmente quando o alinhamento era alcançado. Cura, insight, timing perfeito e movimento sincronizado ocorriam não como recompensas, mas como consequências da coerência. Aqueles que aprenderam isso entenderam algo que a maioria nunca entende. O poder não vem do esforço. Ele vem da ordem interior. É também por isso que a transmissão sobreviveu silenciosamente, de pessoa para pessoa. Ela não podia ser ensinada em massa através de regras ou rituais. Cada indivíduo tinha que experienciar a mudança interna por si mesmo. Você consegue sentir isso? Consegue sentir como isso é diferente de tudo que te ensinaram? Não é sobre tentar mais. Não é sobre acreditar mais intensamente. É sobre parar, alinhar e permitir que a clareza se forme dentro de você como água, encontrando o seu nível natural. E agora vem a pergunta mais importante de todas. Como alguém entra nesse estado deliberadamente, com segurança e sem imaginação ou crença forçada? O chamado da monada nunca foi um ritual realizado no mundo exterior. Era um estado alcançado dentro do corpo. Maria Madalena ensinava que o alinhamento sempre começa com quietude, não com esforço. O corpo precisa se sentir seguro antes que a consciência possa se reunir. Então, o primeiro passo era simples. Pare de alcançar. Deixe os músculos amolecerem. Deixe a mandíbula relaxar. Deixe a respiração retornar ao seu ritmo natural. A respiração não era controlada. Ela era observada. À medida que a atenção seguia a respiração, o ásia de pensamento desacelerava por conta própria. Sem força. Sem supressão. Apenas presença observando presença. Em seguida, vinha a orientação. A consciência era gentilmente trazida para dentro, não para cima. Maria ensinava que o poder não sobe através da imaginação. Ele se assenta através da incorporação.
A atenção descansava atrás do peito, no centro de gravidade do corpo, onde a sensação parece inteira ao invés de dispersa. Este era o limiar sagrado. Quando a atenção, respiração e corpo se alinhavam, uma coerência sutil emergia. A mente se aquietava, mas permanecia alerta. O corpo se sentia pesado, mas claro. O tempo parecia afrouxar suas amarras. Nesse estado, o ruído interior que fragmenta a intenção se dissolvia naturalmente. Só então o chamado ocorria. E mesmo assim não era falado. O chamado era reconhecimento. Um saber silencioso. Uma disponibilidade firme. Nada pedido. Nada imaginado. Nenhum resultado exigido. O praticante simplesmente permanecia presente, unificado e aberto. E é aqui que as pessoas não entendem os milagres. Nada dramático acontece no momento. Sem visões celestiais. Sem arrebatamento. Apenas uma quietude que parece correta. Mas depois, horas ou dias depois, os eventos mudam. Conversas se alinham perfeitamente. Obstáculos se dissolvem sem explicação. Insight chega sem luta. A realidade responde porque o sinal está finalmente claro. É por isso que a crença é irrelevante. A dúvida é irrelevante. Até mesmo o entendimento é secundário. O que importa é a coerência. E é por isso que a interferência falha aqui. Porque não há nada externo para interromper. Você vê a beleza disso? Você vê como isso é diferente de todas as práticas que te ensinaram? Não há batalha. Não há escudo. Não há proteção necessária. Porque quando você está inteiro, quando sua consciência está reunida, não há brecha para qualquer coisa entrar. Isso nos leva a um entendimento crucial sobre as forças que tentam manter você fragmentado. Quando textos antigos falavam de forças arconticas, eles não estavam descrevendo monstros escondidos na escuridão. Eles estavam apontando para padrões de interferência, sistemas de distração, que prosperam na fragmentação, no medo e na repetição inconsciente. Essas forças não atacam o poder. Elas dependem de sua ausência. A interferência só funciona quando a atenção é puxada para fora. Para a preocupação constante, para a identificação com papéis sociais, para o desejo compulsivo e para o ruído mental interminável. Enquanto a consciência está dispersa, a influência é fácil. Sugestões grudam. Emoções espiralam fora de controle. Decisões são reativas. O ser humano se torna previsível, manipulável. Maria Madalena entendia isso com precisão cirúrgica. É por isso que seu método nunca envolvia foco externo. Sem objetos sagrados. Sem intermediários. Sem batalhas imaginárias. Nada para mirar. Nada para interromper. O chamado da monada acontece dentro da coerência. E a coerência não tem pontos de entrada para a interferência. Quando a respiração está firme, o corpo aterrado e a atenção unificada, não há brecha para a distorção entrar. O medo não consegue se ancorar. O pensamento não consegue espiralar. A manipulação emocional perde tração. Não porque algo está lutando contra ela, mas porque não há nada solto para se agarrar. Este é o grande mal-entendido que mantém tantos buscadores presos. As pessoas acreditam que o poder deve ser defendido. Na verdade, o poder simplesmente precisa ser reunido. A influência arcontica colapsa no momento em que a autoridade retorna ao centro do ser. Não através de resistência, mas através de clareza. Não através de luta, mas através de presença total. É por isso que Maria nunca enquadrou seu ensinamento como proteção. Proteção implica ameaça externa. Ela enquadrou como lembrança. Lembrança de como habitar o corpo completamente. Como deixar a consciência descansar. Como parar de vazar energia para futuros imaginados e medos ensaiados. Uma vez que esse estado se estabiliza, a interferência desaparece naturalmente. Ela não tem combustível. Sem medo. Sem fragmentação. Sem canal externo. Apenas um ser humano permanecendo inteiro. Pense em quantas vezes você sentiu aquela sensação. Aquela sensação de que algo está te puxando para fora de você mesmo.
Aquela voz interior que te faz questionar, duvidar, temer. Isso não é quem você é. É a fragmentação falando. E a fragmentação é onde os arcontes trabalham. Mas quando você está centrado, quando sua respiração está calma e sua atenção está reunida, essas vozes não têm onde se agarrar. Elas simplesmente desaparecem como neblina sob o sol. Tudo o que você ouviu até agora leva a uma verdade silenciosa e desconfortável. Nada fora de você está mantendo a porta fechada. A monada nunca esteve distante. Milagres nunca foram retidos de você. O atraso nunca foi punição. Foi direcionamento equivocado. Você agora entende a diferença entre pedir e chamar. Entre ruído e coerência. Entre esperança e alinhamento. E essa compreensão te coloca em uma encruzilhada que a maioria das pessoas nunca alcança conscientemente. Você pode se afastar e retornar ao loop familiar. Buscando sinais externos. Repetindo palavras vazias. Esperando por permissão divina. Terceirizando seu poder para o tempo, o acaso ou as circunstâncias. A vida continuará muito como sempre foi. Confortável talvez. Previsível certamente. Mas sempre, sempre um pouco fora de alcance. Ou você pode começar o caminho mais silencioso. Aquele que não requer audiência. Sem aprovação externa. Sem sistema de crenças para defender diante de outros. Apenas prática diária. Presença constante. E a coragem de parar de alcançar para fora em busca do que só responde à ordem interior. A monada não exige devoção cega. Ela responde à clareza cristalina. E a clareza, uma vez experimentada verdadeiramente, é difícil de esquecer. Este é o momento crucial de sua jornada. O que você fará com esse conhecimento? Deixará ele escorregar de volta para o esquecimento? Enterrado sob as distrações do dia a dia? Ou começará, hoje mesmo, a praticar o alinhamento? Você não precisa de templos. Não precisa de mestres externos. Não precisa de aprovação de ninguém. Você precisa apenas de alguns minutos por dia. Sentado em silêncio. Observando sua respiração. Trazendo sua atenção para dentro. Permitindo que a coerência se forme naturalmente. E então, observar como a realidade começa a responder. Os escolhidos não são escolhidos por destino cego ou capricho divino. Eles são escolhidos porque escolhem. Escolhem despertar. Escolhem alinhar. Escolhem parar de vazar seu poder e começar a reuni-lo. Maria Madalena não ensinou isso para multidões. Ela ensinou para aqueles que estavam prontos. E se você chegou até este ponto do vídeo? Se algo dentro de você está reconhecendo essas palavras como verdade esquecida, então você pode estar entre aqueles que estão prontos. O conhecimento foi escondido. Não porque era proibido, mas porque era perigoso para sistemas que dependem de sua fragmentação. Um ser humano que pode acessar a monada diretamente. Não precisa de intermediários. Não espera por salvação externa. Não entrega seu destino para autoridades que prometem recompensas futuras. Esse ser humano se torna autônomo. Soberano. Claro. E sistemas de controle, sejam eles religiosos, sociais ou psicológicos, não sabem o que fazer com clareza soberana. Mas você não está aqui para derrubar sistemas. Você está aqui para despertar dentro deles. E então transcendê-los naturalmente através de sua própria coerência. Este canal existe para aqueles que sentem o chamado interior. Para aqueles que sabem, em algum lugar profundo dentro de si, que há mais. Que foram ensinados métodos incompletos. Que o poder real está esperando ser reunido de volta ao centro de quem você realmente é. Se esta mensagem despertou algo dentro de você, não deixe isso desaparecer sob o peso da rotina. Comente. Eu compreendi. Deixe isso ser seu selo de que os ensinamentos perdidos do alinhamento tocaram sua consciência. Que você não é mais apenas um buscador perdido na escuridão, mas alguém que está começando a se lembrar. Deixe seu like neste vídeo.
para manter a verdade fluindo através dos algoritmos que tentam enterrá-la. Compartilhe para que outro buscador possa despertar do sono condicionado. Inscreva-se para nunca perder a próxima revelação. Porque cada ensinamento constrói sobre o anterior. Cada vídeo é uma peça do quebra-cabeça gnóstico que reconstrói sua visão completa da realidade. O caminho de Maria Madalena não era fácil. Não prometia conforto imediato. Não oferecia garantias externas. Mas oferecia algo que nenhum sistema externo pode dar: autonomia verdadeira. Poder real, conexão direta. E agora esse caminho está diante de você. A escolha sempre foi sua. A porta sempre esteve destrancada. A monada sempre esteve transmitindo. A única pergunta que resta é: você vai parar de bater na porta? E finalmente perceber que a maçaneta está sob seus pés? O despertar não é um evento futuro. É uma prática presente. Começa agora. Neste momento. Com uma respiração consciente. Com a atenção reunida. Com a decisão silenciosa de parar de fragmentar seu poder. E começar a alinhá-lo. Maria Madalena manteve esse conhecimento vivo. Através de séculos de supressão. Agora ele chega até você. Não por acaso. Mas por ressonância. Você está aqui porque há algo dentro de você. Reconhece a verdade quando a ouve. Não deixe esse momento passar. Os escolhidos não são passivos. Eles não esperam ser escolhidos. Eles escolhem. Escolhem acordar. Escolhem alinhar. Escolhem se tornar canais claros para a monada que sempre esteve esperando dentro deles. Este é o seu chamado. Não de mim. Não deste canal. Mas de algo muito mais profundo. Da monada dentro